O louvor e a oração têm poder de libertar, de quebrar correntes. Bom dia, né? Eu tava lendo aqui a palavra agora, a passagem que tá lá em Atos, onde é mencionado a história de Paulo e Silas na cadeia, tá? Eles estavam presos e eu quero te puxar para um versículo específico que começa no 25, 26, é Atos 16, tá? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Deixou surpreso e perplexo, inclusive os prisioneiros. E aqui você tem que entender o seguinte: Paulo e Silas estavam na cadeia por serem cristãos. Os outros estavam na cadeia porque não era florzinha de Jesus. Então era gente complicada que provavelmente tinha assassino, tinha tudo quanto é tipo de coisa. Entende? E eles ficaram perplexos. Foi quando, de repente, aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Olha isso aqui. Por volta da meia-noite, que normalmente é um momento de muita dor, é um momento de maior escuridão. Você que está passando por uma luta no casamento ou luta em qualquer área da sua vida, você sabe que muitas vezes você fica até com insônia, né? Quantos estão preocupados aí? Quando a gente está preocupado, quando a gente está aflito, quando a gente está passando por uma dor muito grande, é o momento de maior aflição, né? Representa o momento, o ápice da dor e da escuridão. Inclusive a palavra diz que o choro pode durar a noite, né? A alegria vem logo pela manhã. Então a noite na palavra é sempre representado por um momento de muita angústia. E eles estavam ali exatamente na meia-noite e eles louvavam fervorosamente a Deus no ambiente de prisão. Aqui, outra coisa que eu preciso citar para vocês é que igreja não é um prédio. Naquele momento a igreja era uma prisão. Naquele momento eles estavam reunidos ali e a igreja estava acontecendo naquele lugar. É onde você está. É onde você está. Prédio, que as pessoas têm, às vezes, o costume que não é tão adequado de chamar de templo, é simplesmente um prédio. Você pode reunir em qualquer lugar, você pode reunir numa praça. Se forem irmãos, ali é a igreja. Se você tá numa casa, os irmãos estão reunidos, ali é a igreja. Inclusive, as primeiras menções de igreja eram em casas, ou em lugares escondidos e subterrâneos, inclusive, porque a igreja era perseguida. Então, que precise ficar muito claro para você, aquilo ali não é um ambiente santo. Nós vemos de uma cultura uma cultura católica, né? Que valoriza o prédio. Que valoriza o prédio. O prédio não tem problema ter prédio, tá? Não tô dizendo que tem um problema ali. É até bonita. A Vanessa ama, por exemplo, visitar as igrejas antigas e aqueles prédios maravilhosos e tudo mais. Eu também acho legal. Só que aí a cultura católica, ela nos colocou em uma situação de que quando eu piso dentro daquele prédio, eu já tenho que fazer uma reverência. Eu visto, ao pisar no prédio, eu visto toda a minha carapuça de cristão. Eu visto minhas vestes de santidade. Por isso que algumas pessoas falam, lá dentro da igreja, não pode xingar. Se alguém falou uma besteira, nossa, você tá xingando a igreja. Meu irmão, você saiu, a igreja acompanha. Pequena, minha avó falar, não pode dançar dentro da igreja, não pode conversar dentro da igreja, não pode dormir dentro da igreja. É desrespeito, fica acordado. Aquilo ali, vocês têm que entender. Quando você sai, então você saiu da igreja. Não, meu irmão, a igreja vai com você, porque você é a igreja. Onde os irmãos se reúnem é a igreja. Você é isoladamente sozinho, você é corpo de Cristo e parte da igreja. Para que aconteça igreja, é você estar com os irmãos. Então, quando você sai dali, você não saiu de um ambiente santo. O ambiente santo, lembre-se, acontecia no Velho Testamento também. Quando existiam lugares físicos que representavam santidade, nós estávamos falando de templos físicos. Então, existia o Santo dos Santos. Para entrar ali, existia uma reverência diferente. Há relatos de que o sacerdote que entrava, por exemplo, no Santo dos Santos, tinha que fazer todo o ritual, tá usando as vestes específicas, e ele entrava com a corda amarrada, porque se ele encontrasse pecado no sacerdote, ele morria ali instantaneamente. Alguém tinha que puxar, porque não podia entrar no lugar. Então ali existia de fato um lugar que tinha uma santidade geográfica. Hoje isso não existe mais. A palavra de Deus diz que quando Cristo morreu, o véu rasgou-se de cima a baixo, o véu que separava o Santo dos Santos do lugar comum. Então se tornou tudo uma coisa só. Esse véu, agora uma curiosidade pra você, era um bitelo dessa grossura assim, tá? Era um pano espesso de tipo 10 centímetros. Então ia durar pra sempre. Ia durar pra se sempre. Não tivesse acontecido algo sobrenatural. Exato. Só que aconteceu. E o véu se rasgou. Quando o véu se rasga, você tem livre acesso à presença de Deus. Então não faça distinção de lugar santo. Tem gente que fala, não toque no altar. Meu querido, aquilo ali não é altar, aquilo ali é um palco. Você acha estranho eu falar palco? Porque às vezes na sua cabeça
cabeça religiosa, você pensa assim, nossa, tá chamando de palco, é porque tá fazendo show. Não, aquilo ali de fato é só um palco. Pode acabar o culto e pode subir alguém ali pra fazer uma dança, porque o prédio não tem nada a ver com isso. Então pare de relacionar coisas antigas e físicas com o tempo atual da graça. Não existe um lugar santo, porque se você faz essa distinção, você sempre vai viver uma vida de máscaras. Dentro do prédio da igreja, eu sou santo, eu ando com a biblinha debaixo do braço, lá eu trato bem minha esposa, lá eu sou educado, lá eu sou gentil, saio de lá, eu me transformo, sou outra pessoa. Igual aquele desenho do Pateta, quando ele entrava no carro, você lembra desse episódio? Quando ele entrava no carro, ele virava o Satanás, ele mudava de personalidade completamente, ele era bonzinho, pacato. Aí no trânsito ele virava um animal, Goiânia, gritava. Eles viram, todo mundo é pateta. E aí você vive essa dicotomia, né? A religião, ela provoca isso na gente. Então, se você quer ter reverência com o que é santo, tem reverência com o seu templo do Espírito Santo, que é seu corpo, que é a sua vida, em qualquer lugar que você vá, tá? E aqui eu falei bastante sobre isso, mas não era nem esse o tema. É porque eu acho que foi interessante falar sobre isso. Mas o que eu queria falar pra vocês é que a cadeia inteira tremeu. E aqui existe um fato interessante. Não eram cristãos que estavam ali. Era bandido, lascado, estava na cadeia porque merecia. Paulo e Silas eram cristãos. E aí quando você louva, não foi só a cela de Paulo e Silas que abriu. Mas de todos que ouviram. A cela de todos que ouviram se abriu. O que isso quer dizer? Meu irmão, quando você decide se posicionar em Deus, dentro da sua casa, às vezes o seu marido é um daqueles bandidos lá da cadeia. Entre aspas, tá? Tô dizendo assim, às vezes ele não é cristão, sua esposa, talvez ela não é cristã, talvez o seu vizinho, seu amigo, talvez o seu pai, se é um jovem que se converteu cedo, talvez os seus pais não são. Quando você se posiciona dentro da sua casa, quando você se posiciona dentro da sua empresa e você louva e você adora fervorosamente como Paulo e Silas, a cadeia se quebra na vida de todas essas pessoas e eles são livres. E esse louvar e adorar não é só música, é testemunho também. E quando nós falamos lá, era uma cadeia física. Só que pense, agora são cadeias da pornografia, é cadeia do adultério, é cadeia dos jogos, é cadeia da incredulidade, é cadeia da falsidade, é cadeia da imoralidade, é cadeia do vazio. Todo mundo vive suas cadeias, todo mundo tá preso em alguma coisa. Eu escolho ser prisioneiro de Cristo, porque a palavra diz que eu também sou prisioneiro de Cristo, escravo da orelha furada, né? Eu fico com aquele que é o meu Senhor, eu decido ser servo, né? Eu sou livre pra ir, mas eu decido ficar. Então essa é a única prisão que eu aceito, a prisão do amor de Deus, né? Esse amor é o que você tem que estar preso. Todas as outras cadeias, você precisa se libertar delas. E aqui tá dando uma chave para você. O segredo para você se libertar das cadeias é o louvor e a adoração e a oração. Tem essa prática dentro da sua casa. Quando você adora, você se torna mais humilde. Quando você adora, você olha e contempla Deus. E aí, quando você puxa aqui os versículos, você vai ver que qual é a forma de ser transformado de glória em glória. Qual é a fórmula para edificar em você o caráter de Cristo? O que era para formar em você o caráter de Cristo? Somos transformados de glória em glória, contemplando o Senhor como por espelho. Quanto mais você o adora, quanto mais você o reconhece, quanto mais você olha para Cristo, mais você se parece com Ele. Você é transformado de glória em glória. E de uma forma natural, não no seu esforço. Você se esforça para olhar para Ele, para buscar a Ele, para ler a palavra dele. E como presente, Deus te dá a sua transformação. Ela acontece de forma sobrenatural. É olhando para Ele que a gente é transformado. Então assim, creia, faça isso aí na sua casa. Você tem passado lutas, muitas mulheres, muitos homens também entram em contato, Ricardo, mas meu cônjuge não quer restaurar. Eu quero restaurar, mas ele não quer. Não tem problema. Ore e louve fervorosamente à meia-noite na sua casa. E aqui eu não tô falando do horário específico, tô falando no seu momento de angústia. No seu momento de angústia, ore, busque a Deus, adore, porque as cadeias suas e as cadeias dele vão ser quebradas. Amém. A cadeia da incredulidade, a cadeia do marido que quer ser feliz lá fora, a cadeia da esposa que quer ser feliz lá fora, do filho que tá nas drogas, a cadeia da enfermidade, tudo isso vai ser despedaçado quando você começar a adorar e quando você começar a buscar a Deus à meia-noite. Lembre-se, não tô falando do horário real, tô falando do seu momento de aflição, porque adorar no momento em que você recebe uma bênção é muito natural e espontâneo. Fácil. Pô, recebi um presente, começa a cantar e dançar na hora. Agora, você estar em um momento de angústia, em um momento de dor, um momento de sofrimento, no ápice da sua dor, à meia-noite, e você adorar, aí você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecendo na sua vida.
Aí você vai ver o milagre. Aí você vai ver as cadeias se quebrando. Fala mais alguma coisa. Hoje eu puxei a palavra. Eu tô muito falastrão. Falador. Falastrão não. Falastrão é o cara que fala sem ter realidade, né? Tô muito falador. Mentiroso. Não, o que eu queria dizer? Que essa forma de adorar e de louvar que Paulo e Silas naquela hora realmente, literalmente, era cantando e todos os prisioneiros ouviram, ela também tá muito relacionada ao seu dia a dia hoje, no sentido de você vai pro seu trabalho, mas você vai louvando a Deus, vai glorificando a Deus. Você é honesto nas coisas que você faz, você assume os compromissos, faz tudo com excelência, como para Deus, e as pessoas vão te ver. Não é uma música que você cantou, mas é o testemunho que você fez. As pessoas estão te ouvindo o tempo todo, estão te observando o tempo todo. E isso é um louvor a Deus. Então, quando a gente usa a palavra louvor a Deus, a própria Bíblia ela usa a palavra louvor não só no sentido de música. Inclusive pra natureza, né? Ela diz que a natureza louva o Senhor. Nesse episódio de Paulo e Silas, fatos reais que estão na Bíblia, eram especificamente louvor. Mas todo sacrifício que você faz em nome de Cristo, toda vez que você sofre o dano em nome de Cristo, toda vez que você se separa do resto, apesar de estar querendo fazer aquilo também, mas você fala, não vou fazer por causa de Cristo, eu não vou entrar nesse lugar, não vou sentar nessas mesas, não vou participar dessas coisas, porque eu sei que a palavra de Deus é a verdade e eu quero me santificar, me separar para Deus, e eu não quero comer das coisas comuns. Quando você faz isso, você tá tomando a cruz. E você tá resplandecendo, você tá mostrando a imagem de Cristo através da sua vida. Não é você que foi forte e resistiu, é por causa de Cristo e do amor que Ele te deu que você resiste, e Ele te dá a força. Tudo vem dele e é pra Ele. Olha que interessante, você falou algo interessante. Quando eu tomo a cruz, a pessoa tá vendo a cruz. Quando eu tomo a cruz, a pessoa tá vendo Cristo na minha vida. Quando você, esposa, toma a cruz e se submete ao seu marido, mesmo ele sendo um cara que não tá andando no padrão, é um cara que tá desrespeitando, é um cara que não está sendo marido segundo a palavra, que não tá sendo um cara que dá a vida pela esposa, como Cristo amou a igreja. Quando você se submete a esse cara, você tá tomando a sua cruz. Quando seu marido olha pra você, ele vê a cruz. Quando ele olha pra cruz, ele é transformado. Amém. Aleluia. E se alguém virar pra você e falar, isso é dependência emocional, é por causa que ela tem uma religião que obriga ela. Não se importe com isso, porque na verdade, essa pessoa que tem esse olhar, ela não tem Cristo. Quando ela tiver Cristo, ela vai lembrar do que você fez. Você vai ser parte do testemunho que vai fazer ela ver Cristo um dia. Amém. Então, tudo que você faça, lembra, tem olhos te vendo e esses olhos vão ver Cristo ou não em você. Aleluia. Então, seja um testemunho vivo, uma carta viva. Aleluia. A Paulo, em outro momento, ele fala que nós somos cartas vivas de Cristo, né? Então, o nosso dia a dia, as nossas escolhas, tudo isso, você pode escolher diariamente mostrar a Cristo para os outros ou envergonhar a Cristo. Exatamente. A partir do momento que você fala, eu sou cristão, eu creio nesse amor dele por mim e eu quero viver uma vida com ele, tudo que você faz, cada escolha sua tem peso. Então, a gente escolhe em Deus renovar a força para continuar, né? Porque também não é todo dia que você tá bem, você renova em Cristo para poder dar esse testemunho. E crer que mesmo muitas vezes você não vai falar para um monte de gente, você não vai estar numa posição de destaque, mas olhos sempre estão atentos, buscando ver Deus nesse mundo. E alguém vai te ver, e isso vai ser contado para a salvação daquele. E vai ser galardão para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito seu dia. Louve, adore e leia a palavra. Amém. E ore.